Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha da semana. Olha só, a gente vai começar, a gente vai falar essa semana sobre fatoração, tá? É continuação do assunto de monômios e polinômios. A gente já viu como faz todas as operações com monômios. A gente já viu os produtos notáveis, que também se trata disso. E agora a gente vai ver como faz fatoração. A fatoração é o seguinte, ó. Você vai, eu vou pedir para você fazer a fatoração de um polinômio, que já está a resposta, tá? Você vai enxergar ele assim e você vai fazer a fatoração. Como que faz a fatoração? Olha lá, ele vai aparecer assim para você, tá? Você vai ter que ver aqui nesse polinômio que tem dois termos, né? O que tem em comum nesses dois termos? Normalmente tem um número e uma letra em comum em todos os termos do polinômio que você tem que resolver, tá? Mas às vezes pode ter só um número, às vezes pode ter só uma letra e às vezes pode não ter nada. Se não tem nada, você vai escrever aqui do lado que é impossível fazer a fatoração, tá? Mas eu não vou colocar nenhum que não tenha nada, a gente vai resolver mesmo. Mas pode acontecer. Então, olha só. Qual número que tem em comum nesses dois termos aqui? Como que eu vou saber qual o número que é comum para o 4 e para o 6? Eu faço o MMC e depois eu pego só aquele número ou aqueles números que eu consegui dividir todos. Olha aqui, o MMC do 4 e do 6, ó. Esse 2 aqui dividiu o 4 e dividiu o 6. Depois eu coloquei o 2 de novo, só que esse 2 aqui dividiu só o 2, o 3 não. Depois, para terminar, eu coloquei o 3, só que esse 3 aqui dividiu só esse 3 aqui. Aqui o 1 ele não consegue dividir. Então, qual foi o único número que dividiu todos os termos aqui? O 2. Então, o número que tem em comum aqui é o 2. Escreve o 2 ali. Depois do sinal de igual, você escreve o número que tem em comum nos termos que você quer fatorar. Nesse caso, o 2. E as letras? Olha só. Tem letra X aqui e tem letra X aqui. Então, a letra X é comum para os dois termos. Eu vou sempre colocar aquela que tem o menor expoente, tá? Nesse caso aqui é x ao quadrado, porque aqui tem x ao quadrado e aqui x ao cubo. O menor, x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado. Isso aqui é o que tem em comum nos dois termos que eu quero fatorar aqui do meu polinômio. O 2x ao quadrado. Aí, eu digo que eu coloco em evidência aquilo que tem em comum, tá? Eu escrevo aqui e abro parênteses. Sempre você vai fazer isso. Abre parênteses e faz divisão, tá? Você vai dividir 4x ao quadrado por 2x ao quadrado e depois você vai dividir 6x ao cubo por 2x ao quadrado. Os dois termos aqui vão ser divididos por aquele que você colocou em evidência. Então, vamos lá. Número dividido com número e letra com letra, né? 4 dividido por 2, 2. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 0. Porque quando a gente vai dividir letras, a gente diminui os expoentes, lembram? 2 menos 2 é 0. Quando o resultado é 0, eu não escrevo a letra, ela desaparece, tá? Então, o x desapareceu aqui. O sinal de menos daqui eu copio aqui. Aqui a gente não precisa fazer jogo de sinais, então vocês não vão errar sinal aqui de jeito nenhum, porque é só copiar. E agora eu vou dividir esse termo aqui pelo 2x ao quadrado. 6 dividido por 2 é 3. X ao cubo dividido por x ao quadrado é x com expoente 1, porque olha aqui, 3 menos 2, 1. Lembram que quando a letra está sozinha, ela tem o 1zinho ali, escondido? Então, se você quiser escrever x com expoente 1, pode escrever, tá? Mas não precisa, porque aqui está subentendido que é o 1 que está ali como expoente do x. Esse aqui é o resultado da fatoração desse polinômio, tá? O resultado fica maior que a pergunta, né? É assim mesmo, tá?
Exemplo número 2. 3a mais 2a ao quadrado igual... Aí eu vou fazer aqui a pergunta é aquela ali. Você vai receber esse polinômio aqui e vai fazer a fatoração dele, tá? Então, vamos lá. Qual número que tem em comum aqui no 3 e no 2? Se você vai dividir, vai fazer MMC do 3 e do 2, tem algum número que vai dividir eles dois ao mesmo tempo? Não, né? 3 é o número primo, 2 é o número primo, o 2 só vai dividir o 2, o 3 só vai dividir o 3, então não tem número em comum. O número vai ficar em branco, ó. Você não vai colocar nenhum número aqui em evidência. E letra? A aqui, A ao quadrado aqui. A letrinha A é comum para os dois termos. Qual que eu vou usar? A que tem o menor expoente. Aqui, expoente 1, né? Então, eu coloco o A em evidência e abre parênteses. E agora, divisão. O primeiro termo dividido pelo A e o segundo termo dividido pelo A. 3A dividido por A, o 3 não tem nenhum número para dividir, continua 3. E A dividido por A, 1 menos 1, 0. Quando o resultado é 0, a letra desaparece. Então, o 3 vai ficar sozinho aqui. Sinal de mais copia. 2A ao quadrado dividido por A. O 2 não tem nenhum número para dividir, continua 2. A ao quadrado dividido por A, 2 menos 1, 1. A com expoente 1 ou só o A sozinho. Fecha parênteses, esse é o resultado da fatoração no exemplo número 2. Exemplo número 3. 5x ao cubo menos 10x ao quadrado menos 15x. Esse é o polinômio que você vai ter que fatorar, tá? Então, olha lá. Qual é o número que tem em comum no 5, no 10 e no 15? Qual o número que vai dividir todos os termos aqui? É o 5, né? O 2 vai dividir só o 10, se você fizer o MMC e começar pelo 2. O 3 vai dividir só o 15. E o 5 vai dividir ele mesmo, vai dividir o 10, vai dividir o 15. Então, o número que tem em comum aqui é o 5. E a letrinha? X ao cubo, x ao quadrado, x, com expoente 1, né? Pega sempre a letrinha com o menor expoente, mas tem que ter em todos os termos, tá? Se aqui não tivesse x, por exemplo, daí não ia letra nenhuma aqui, tem que ter em todos. Então, aqui é o x, o menor expoente é esse aqui, tá? Abre parêntese. 5x ao cubo dividido por 5x. 5 dividido por 5 é 1, você pode escrever o 1 ali se quiser, eu não escrevi. X ao cubo dividido por x, 3 menos 1, 2, x ao quadrado. Copia o sinal de menos aqui, 10 dividido por 5, 2, x ao quadrado dividido por x, 2 menos 1, 1, 2x. Copia o sinal de menos aqui, 15 dividido por 5, 3, x dividido por x, 1 menos 1 é 0, quando o resultado é 0, a letra desaparece, fecha parêntese. Esse é o resultado da fatoração do exemplo número 3. Exemplo número 4. 7y, gente, pode ser qualquer letra, tá? Eu tô usando mais a letra x, mas pode ser qualquer letrinha do alfabeto, tá? 7y ao quadrado mais 14y igual. Qual é o número que divide os dois termos aqui? O 7, né? 7 divide o 7 e divide o 14. E a letrinha com menor expoente, esse y aqui. Então, 7y. Agora a gente vai fazer a divisão. 7y ao quadrado dividido por 7y, 7 dividido por 7, 1, pode escrever ali se quiser. Y ao quadrado dividido por y, 2 menos 1, 1, esse é o resultado. Sinal de mais copia, 14y dividido por 7y, 14 dividido por 7, 2, 1 menos 1 aqui, 0, quando o resultado é 0, a letrinha desaparece. Exemplo número 5. 8xy menos 16x ao quadrado e y ao cubo. Qual é o número que divide os dois? É o 8. Letrinha com menor expoente, x e y.
8xy dividido por 8xy, 1, né? Sinal de menos copia. 16 dividido por 8, 2. X ao quadrado dividido por x, 2 menos 1 sobra 1. Y ao cubo dividido por y, 3 menos 1 sobra 2. Fecha parêntese, acabou. Exemplo número 6 e último. 20x ao quadrado mais 16x menos 24x ao cubo. Qual é o número que divide os 3 termos desse polinômio? Olha aqui, fiz o MMC. O primeiro 2 dividiu todos, o segundo 2 dividiu todos e depois nenhum número mais conseguiu dividir todos. Tem que dividir todos, tá? Então, eu pego esse 2 que dividiu todos e esse 2 que dividiu todos e multiplico. O número que consegue dividir todos é o 4. Tem que ser o maior, tá, gente? Pode ser o 2 aqui, prof? Não, não pode. Tem que ser o maior número que divide todos os números do polinômio que eu tenho aqui. É o maior número e o menor expoente da letrinha, tá? Então, 4, letrinha que repete é o x, a menor é essa aqui, 4x. Divisão. 20 dividido por 4, 5. X ao quadrado com x, 2 menos 1, sobrou 1. 16 dividido, sinal de mais copia. 16 dividido por 4, 4. Aqui, 1 menos 1 ficou 0, desapareceu o x. Copia o sinal de menos. 24 dividido por 4, 6. x3 com x1, 3 menos 1, 2, x ao quadrado. Esse é o resultado, tá? Então, vamos lá, gente. É isso aí. Fatoração é dessa forma que faz, tá? Super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem.